Tudo bem? Oba, todos conseguem mandar mensagem, ótimo. Prazer em conhecer a todos, mesmo que virtualmente, né, em formato aqui no webinar, no stream. Eu sou a Rayane, eu faço parte aqui, né, do time Learn Base. Eu e a Amanda estamos aqui hoje como host da chamada. Nós somos representantes da Turnitin aqui no Brasil, né? E separamos esse tempo em pedido aí exclusivo da André e da Elane, né, da biblioteca ali do Campo São Paulo. Então a gente agradece muito a vocês por disponibilizarem aí um tempo, organizar, né, todo mundo para poder participar deste momento. A gente reservou um tempinho aí de 1 hora, a gente pretende não passar tanto, né? Para falar um pouco sobre a Turnitin, o que oferece a ferramenta, né? Como ela pode ajudar a instituição na integridade acadêmica, apoiando a escrita dos nossos alunos, né, melhorando a educação. E hoje quem vai aí conduzir com vocês, falar sobre isso, é a Amanda. Ela faz parte aí do nosso time de treinamentos, como uma ótima professora, entende muito bem o cenário, né? Fiquem à vontade para mandar mensagens no chat, tá? A gente está fazendo em formato webinar, live mesmo, até para ficar melhor no conteúdo e poder também cortar isso num vídeo, está sendo gravado, para poder vocês utilizarem, né, internamente como conteúdo para vocês posteriormente também. Tá bom? Então, aproveitem muito aí este tempo, mandem suas dúvidas, e muito obrigada aí a todos que puderam organizar esse tempinho para a gente, tá bom? Com você, Amanda. Obrigada, Rai. Eu sempre me sinto num telejornal quando a gente apresenta, né, para o pessoal. É com você, aí a câmera muda e me pega. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda. Eu vou fazer o treinamento aqui com vocês. Questão, assim, de 1 horinha, eu acredito que a gente não ultrapasse mesmo esse tempo. Sim, a gravação será disponibilizada. Marli, tá bom para vocês assistirem quantas vezes quiserem, também disponibilizarem para aqueles que não puderam vir. Então, não se preocupem, isso vai ficar com vocês, a gravação. Só para eu me situar antes da gente começar, quem é professor, quem é aluno, quem é coordenador, quem é bibliotecário, manda aí para mim no chat. Quem são vocês? Só para eu ter uma ideia do público que está aqui. Alunos, professores, legal. Bibliotecária. Bastantes alunos aqui, hein? Muito bom. Coordenador de pós, perfeito. Docente de graduação, aluno de mestrado. Legal, pessoal, legal. Fico muito feliz de saber que vocês estão todos interessados aqui no treinamento da Turnitin. Ótimo. Ótimo, perfeito. Então, temos aqui graduação, pós-graduação em todos os níveis, né? Mestrado e doutorado. Então, isso é muito bacana. Eu pedi para vocês me dizerem quem vocês são, para eu conseguir conversar com todos vocês durante o treinamento, né? Não vou falar só com os professores, nem só com os alunos, nem só com o pessoal da biblioteca, que geralmente são os administradores da plataforma. Mas muito bom, perfeito. Muito obrigada por terem mandado aí no chat. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Vou mostrar para vocês a carinha da ferramenta, como é uma ferramenta que a instituição já possui. Eu não vou me demorar tanto falando dela, né, e falando de como ela, como vocês podem upar trabalhos, né, fazer os uploads. Aqui, deixa eu voltar só uma aba aqui, só para a gente dar uma introduzida. Vocês estão vendo minha tela, né, Rai? Tá ok aí? Sim, tá carregando. Não, perfeito. No meu aqui ele já foi, mas enquanto ele carrega. Então, vamos lá, pessoal. Vocês que estão aqui, vocês
claramente possuem um interesse em compreender um pouco mais de como o software, como a plataforma Turnitin funciona na questão de gerar os relatórios de similaridade para vocês e como que isso é feito aqui dentro. E também aos professores que estão aqui, acredito que o interesse seja voltado a como interpretar esse relatório de similaridade, não é? Porque às vezes a gente fica muito naquela de, mas até quantos por cento eu posso aceitar nos trabalhos dos meus alunos? Já aviso de antemão que não temos uma resposta certa para isso, tá bom? Conforme a gente for desenrolando no treinamento, fiquem à vontade para mandar dúvidas no chat, tá bom? A Rai vai ficar atenta aí comigo para as dúvidas de vocês, o que ela puder ir respondendo no chat, ela já vai atendendo vocês. Perguntas que forem um pouquinho mais específicas, aí ela passa para mim e eu respondo aqui ao vivo mesmo para todo mundo, tá bom? Então fiquem à vontade. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeiro ponto aqui. Na plataforma Turnitin que vocês utilizam, ela geralmente se apresenta nesse formato, né? Nessa carinha aqui. E eu coloquei 2 pastinhas para fazer as demonstrações. Aqui eu tenho textos de autoria, ou seja, são textos que foram escritos por pessoas de outros cursos, colegas meus, que realmente escreveram, e eu sei que foram eles que escreveram os textos, e aqui alguns testes com o ChatGPT, que é uma coisa aí que tem descabelado alguns professores na ideia de, os meus alunos estão escrevendo com inteligências artificiais generativas, como que eu faço para evitar isso acontecer? Então, eu trouxe aqui algumas dicas para os professores e também para vocês, alunos, para vocês saberem como que os trabalhos que vocês submetem são avaliados na plataforma, tá bom? Já quero adiantar para vocês que a nossa base de dados, a base de dados da Turnitin é a mais extensa do mercado, tá bom? Todos os arquivos que vocês fazem o upload para a plataforma, ou que os seus professores fazem, ele vai ser comparado com mais de 1 bilhão de trabalhos de alunos de instituições do mundo todo que utilizam a nossa plataforma. E eu estou falando de universidades como Harvard, Yale, Oxford, as maiores que a gente sabe por aí. E também as universidades grandes do Brasil, como a USP, Unesp, a Unicamp e outras universidades federais e estaduais que têm uma grande quantidade de produção acadêmica. Então, a gente tem aí mais ou menos 1 bilhão de trabalhos de alunos que vamos utilizar, o software vai utilizar como base de comparação para os trabalhos de vocês. Além dos trabalhos de alunos, a Turnitin vem coletando páginas da internet há cerca de 15 anos, então nós temos aí mais de 90 milhões de páginas da internet na nossa base de dados, tanto as páginas atuais quanto aquelas arquivadas, que a gente não existe mais, a gente não acessa mais tão facilmente. Eu digo não existe, entre aspas, porque nada é realmente deletado da internet. Então, as páginas que não temos mais acesso hoje, elas ainda existem. E por existirem, elas estão na nossa base de dados também. Fora isso, tudo que está publicado em revistas, jornais e periódicos que utilizam os produtos da Turnitin, e hoje são cerca de 70% a 80% das revistas nacionais e a mesma porcentagem das revistas internacionais, tudo isso compõe a base de dados que vai comparar com o trabalho de vocês. Então, uma coisa que eu falo para os professores, que é muito importante dizer, 0% de similaridade é praticamente impossível de acontecer, tá bom? Pela vasta base de dados que nós temos, termos técnicos, nomes científicos, citações, né, nomes de autores, ano, ou conjuntos de palavras que vão compor uma frase-chave em algum conceito, vão aparecer no relatório de similaridade e vão gerar uma porcentagem, tá bom? Então, professores e alunos, não se desesperem se vocês não alcançaram 0, 1, 2%. Isso não vai acontecer, tá bom? Mesmo aqui, por exemplo, vocês estão vendo na minha tela, o último arquivo é um estágio
curricular supervisionado, é um relatório de estágio. E o relatório de estágio, muitas vezes, a gente não precisa colocar bibliografia, né? A gente não precisa colocar referência, citação, a gente só vai realmente ali falar o que a gente está avaliando no nosso estágio. E ainda assim, temos 8% de similaridade gerado. Por quê? Provavelmente você escreveu uma frase, ou usou palavras, ou usou termos técnicos que coincidiu com alguma coisa na nossa imensa base de dados. O professor, ele deve compreender, a partir deste treinamento de hoje, como interpretar esses 8%, o que é que esses 8% realmente significam. Mas eu acredito que o professor, num primeiro momento, ele vai bater o olho e vai dizer, não é o relatório de 8% que vai me incomodar de cara, é esse aí de 39%. Por que ele não tá azul? Por que ele tá aí nesse amarelo, marronzinho? E é nele que eu tenho que prestar mais atenção. Vocês têm razão, vocês realmente têm que prestar mais atenção quando eles saem desse azulzinho, mas isso não significa que esses alunos que submeteram um trabalho com 39%, 26% de similaridade tenham feito algo antiético ou tenham tido algum comportamento de má conduta acadêmica, ou seja, aquele copia e cola básico sem a citação adequada. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que geralmente mais chama a atenção dos professores. Aqui é de uma colega minha da medicina veterinária, ela fez esse trabalho, e eu tenho certeza que foi ela quem fez, porque eu a auxiliei a fazer esse trabalho. Então, a partir do momento que o professor recebe um trabalho na plataforma, e ele vai abrir, ele já vai dar de cara com um percentual de similaridade. Aqui é muito importante dizer para vocês que o índice de similaridade geral não deve ser interpretado de uma forma engessada, tá bom? Professores, quando vocês se depararem com o índice de similaridade, independente do valor dele, saibam que vocês precisam compreender o que é que ele está tentando dizer para vocês sobre o trabalho desse aluno, tá bom? Então, vamos aqui por partes. Temos aqui o índice de similaridade geral. Aqui temos toda uma lista de fontes, ou seja, de correspondências dentro da nossa base de dados, que bateu ali com alguma coisa que a aluna escreveu. Como vocês podem ver, aqui nós temos 4%, 3%, 3%, 2%, 1%, e por aí vai. Tem até aqui menos de 1%. O que são esses percentuais aí, menos de 1%? Quando a gente clica em cada uma, ele vai mostrar aqui, ele é todo coloridinho, assim, fica bem bonitinho quando vocês olham, tá bom? Essas cores aqui dentro não fazem diferença. Mas aqui, por exemplo, a gente tem um site, que nós podemos abrir esse site para ver o texto na íntegra, e aqui ele pegou uma referência como similaridade. Quando o professor bate o olho nos 39%, ele já fica, ai, deve ter alguma coisa errada, normal. Quando eu comecei a usar a plataforma, eu também ficava assim, falei, nossa, o que essa aluna fez? Não, se a gente for 1 a 1, avaliando por percentual a percentual, a similaridade, a gente vai ver que aqui, no caso, como vocês podem ver, ó, tá tudo grifadinho, estão vendo? São todas referências. E vocês vão de concordar comigo, professores e alunos, já que temos alunos da pós-graduação também, que toda bibliografia que vocês estão utilizando, ela ou já foi utilizada em outros trabalhos, ou o trabalho está disponível na internet. Com isso, o trabalho original e todas as outras referenciações feitas estão na nossa base de dados. Então, é claro que toda a bibliografia de vocês, ou a maior parte dela, vai entrar aqui como índice de similaridade, vai compor o índice de similaridade. Significa que vocês estão fazendo algo errado? Não. Cabe ao professor abrir o trabalho e avaliar. Não, realmente, esse aluno está referenciando, ele citou isso, tal fulano, tal, tudo certo, perfeito. Vamos focar no que realmente interessa. A ideia do índice de similaridade e dos produtos da Turnitin no geral é otimizar o tempo do professor, para ele não ficar olhando
ponto a ponto do trabalho de vocês e ele conseguir dar um feedback muito mais rápido para o que vocês estão fazendo. Vocês, alunos de mestrado e doutorado, sabem da urgência que é ter o aval ali do professor, aquela correção do seu orientador para dizer, ok, tá tudo certo para você apresentar para a banca, muda isso, muda aquilo. Nesse ponto é onde vem a otimização do tempo com todas essas informações que tem no relatório de similaridade. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos descer. Aqui, ó. Primeira coisa. Sumário. Sumário, índice, geralmente vai bater com alguma coisa que já existe também. O professor, quando ele bater o olho nisso, isso não vai ser relevante na correção do trabalho. O professor deve treinar o olho para pular, ok? Aqui nós temos uma citação direta, tá? Uma citação direta, eu geralmente falo nos meus treinamentos, que é o copia e cola acadêmico. Porque você vai copiar e colar no seu trabalho algo que você tirou de uma fonte confiável e adequadamente referenciar essa fonte, certo? Então, uma citação direta, é claro que ela vai aparecer no relatório de similaridade. É exatamente as mesmas palavras que estavam em um trabalho original. E aqui, nesse link, uma coisa importante, existem fontes sobrepostas, ou seja, aqui ele citou uma fonte, tá? O relatório de similaridade citou um link, que é esse Livros Grátis. Mas existem fontes sobrepostas, então, em mais de um lugar, pode estar essa mesma citação, tá bom? O professor ele tem como vir aqui e olhar todas as fontes, mas só se o índice de similaridade for realmente algo importante, significativo. Aqui a gente está falando de 3% do trabalho, uma coisa que dá para passar depois que o professor avaliar se o aluno adequadamente fez a citação e referenciou lá na bibliografia essa citação direta que ele pegou. Feito isso, perfeito, próximo. E assim o professor vai destrinchando o relatório de similaridade, otimizando o seu tempo, treinando o seu olhar para o trabalho dos alunos, para que ele não perca tempo em simplesmente bater o olho nos 39% e achar que tem alguma coisa errada. Então, professores, não tem. Sempre abram o trabalho, leiam o trabalho, avaliem similaridade a similaridade, o que dá para passar e o que não dá. Tá bom, mas e daí? O que a gente faz com isso? Aqui na parte de filtros, o que eu geralmente falo para os professores, o que eu oriento os professores a fazer. Primeira coisa, não mexam aqui, porque aqui é a comparação com a nossa base de dados, então tudo isso que está selecionado aqui é o que compõe a nossa base de dados. O Crossref é a maior base de dados que tem no mercado e nós temos acesso a ela. Mas aqui nós temos filtros de exclusão. Então, por exemplo, o professor leu o trabalho aqui da aluna Maiara e ele avaliou que a bibliografia está ok, está certa. Não sei se vocês sabem, professores, mas eu vou contar um segredo, tá? O ChatGPT e outras inteligências artificiais generativas conseguem criar bibliografias fakes, tá bom? Então, sempre olhem aí a bibliografia, que se não tem similaridade nenhuma, por exemplo, uma revista que não existe, um autor que não existe, é o título de um trabalho que não existe, orelhinha em pé e vamos avaliar com cautela, tá bom? Sempre com cautela, com bom senso, com princípios éticos e de integridade acadêmica, sempre. Alunos, não precisam ficar com raiva da Turnitin, tá bom? Porque ela tá mostrando aí que vocês estão fazendo citações diretas e esqueceram de citar o autor original. Fiquem tranquilos. O mais importante de todos os produtos da Turnitin é que eles foram criados para serem utilizados como ferramentas de educação formativa, ou seja, tudo isso, todo esse relatório de similaridade, toda a análise que o professor vai sentar para fazer, isso é pensado para que vocês melhorem a escrita acadêmica e científica de vocês, tá bom? Isso é pensado para a evolução acadêmica de vocês, enquanto alunos de graduação e alunos de pós-graduação que já estão inseridos nesse meio acadêmico. Então, para vocês chegarem num doutorado com excelência e publicarem uma tese original,
com baixo índice de similaridade, bem consistente, completamente íntegro, academicamente falando, é muito importante que vocês tenham essa jornada de aprendizado. Afinal, a gente não chega no doutorado, alguns chegam no doutorado direto, mas o passo a passo mais comum é que você faça o mestrado e depois o doutorado. Por que isso? Para você ir aprimorando a sua habilidade de escrita, a sua habilidade de citação, a sua habilidade de pensamento crítico, a sua habilidade de argumentação e defesa de uma hipótese. Então, tudo isso, pensando em tudo isso, a Turnitin desenvolveu esses produtos para que vocês escrevam com excelência e com integridade. Então, nada de ficar com raiva da Turnitin depois desse treinamento, vocês estão proibidos. Aqui. Professor, avaliou a bibliografia. Realmente, tudo ok, bonitinho. Podemos excluir essa bibliografia do trabalho. Não quero que isso contabilize no índice de similaridade do meu aluno, porque eu preciso de algo muito mais consistente, certo? Eu preciso que o meu olhar seja mais direcionado, seja mais focado. Então, a bibliografia a gente pode tirar. Texto mencionado e texto citado são aqueles que o software reconhece com o recuo da citação direta ou com as aspas, que a citação direta até 3 linhas a gente põe no meio do texto, né? Então, vamos dizer que a gente quer excluir essa parte de citação e referenciação dentro do texto. E aqui a parte de pequenas correspondências, aqui é um trabalho da medicina veterinária, então um curso da área da saúde. Esse trabalho provavelmente vai contar com termos técnicos, nomes científicos, dentre outras coisas. Mas se a gente estiver pensando no curso de direito, por exemplo, às vezes o pessoal tem que utilizar algumas partes, palavras da lei ou da Constituição que vai realmente coincidir ali com textos originais e outras referências da nossa base de dados. Então, vamos dizer que o professor vai aceitar um limite de exclusão correspondente, ou seja, um número máximo de palavrinhas ali que, dentre termos e termos, descrições, conceituações, eu aceito até, vamos colocar, 10 palavras. Então, até 10 palavras, eu não quero ver no meu relatório de similaridade, porque o que estiver acima disso eu vou avaliar melhor, eu vou ver realmente se o aluno poderia ter parafraseado, poderia ter utilizado outras palavras para reduzir esse índice de similaridade e tudo mais. E vamos aplicar esses filtros e ver a mágica acontecer. De 39, nós caímos para 12% de similaridade geral. Então, professor, o que isso significa? A partir do momento que vocês avaliaram o trabalho como um todo, viram que não tem sinais ali de má conduta acadêmica por parte da aluna e nada que vá chamar muita atenção para uma conversa mais séria, você aplica esses filtros e vai descobrir que somente 12% de similaridade é um pouquinho mais importante. E aqui nós temos 3% desse trabalho com palavrinhas-chave utilizadas em outro texto, que excedem aqueles 10 que vocês determinaram, que até 10 eu aceito, mas que está aqui, ó. Tem como o aluno mudar isso pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Não tem como o aluno parafrasear nomes, né, termos assim. Então, isso passa, é passível de uma avaliação. Você pode bater o olho aqui em 12%. 12% a gente descabela menos que 39%, né? Mas esse é o índice de similaridade mais próximo da realidade que a plataforma consegue te oferecer. Então, aqueles 39% que vocês estavam olhando logo de cara, não é aquilo que vai realmente dizer o que está nesse índice no trabalho do aluno. É depois que você avaliar, você, professor, avaliar o trabalho do seu aluno, aplicar os devidos filtros de acordo com a sua necessidade e ver que no texto nós temos aqui 12% de similaridade geral. 12% uma revista aceita, e as revistas elas já têm um padrão de filtrar bibliografia, citação e coisinhas assim, pensando já nisso, que
Uma revista, para manter a sua integridade acadêmica, ela não aceitaria, por exemplo, um trabalho de mais de 60% de similaridade, ela aceitaria um trabalho de, sei lá, 30, 20, que aí fica no azulzinho, né? Então, pensando em tudo isso, você, professor, consegue compreender que, sim, esse aluno manteve a integridade acadêmica, manteve bons princípios éticos, manteve um bom discernimento durante a escrita desse trabalho. E, professor, você pode baixar esse relatório de similaridade e mandar para o seu aluno. E dizer, olha, aqui, 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 talvez se você pensar em outra palavrinha, talvez se você pensar em uma paráfrase melhor, talvez se você trocar alguma coisa de lugar ou organizar isso, tudo isso vai fazer com que o aluno escreva cada vez melhor. Então, isso vai diminuir o tempo do professor se preocupar com quanto de similaridade tem no trabalho de vocês e focar no que realmente está escrito no trabalho de vocês. Então, a leitura do professor, ela vai ser feita de uma forma muito mais direcionada, muito mais otimizada e muito melhor num contexto geral no trabalho que vocês estão escrevendo, porque o professor já vai entender. Similaridade é uma coisa que eu não preciso me preocupar aqui. Esse trabalho é o mais original possível, consigo atestar que foi esse aluno que escreveu, então agora vou me aprofundar mais no que realmente está escrito nesse trabalho, tá bom? Até aqui, Rai, tivemos alguma dúvida? Tem só uma dúvida agora que o Neto colocou no chat, que ele comenta assim, para um trabalho simples, do tipo lista de questões, não seria possível avaliar se as questões foram respondidas pelo chat GPT? Lá vamos nós. Ok, deixa eu voltar onde eu estava e mostrar para vocês como que essa parte do chat GPT funciona. Primeira coisa, sim e não, tá? Por que eu digo isso? Esses 3 textos, eles foram escritos com o ChatGPT, mas vocês podem ver aqui que os índices de similaridade é o mesmo texto, tá bom? São diferentes. Então, professores, como que a gente, né, se dá bem nessa era de revolução tecnológica e de inteligência artificial dentro das instituições, dentro das universidades? É uma maré que está muito difícil da gente nadar contra, né? Cada vez mais. Eu posso dizer, eu sou professora, eu vivo isso, e então eu sei como é difícil da gente querer gladiar aí com as inteligências artificiais generativas. Mas o que eu posso dizer para vocês é, o ChatGPT ou outras plataformas de geração de texto, ele geralmente ele trabalha assim, ele prevê a próxima palavra coerente na frase. No WhatsApp de vocês, aquelas palavras sugeridas, elas são geradas por uma inteligência artificial. Então, quando você vai lá e escreve boa, aí ele sugere ali tarde, boa noite. E aí você clica na palavrinha que você quer utilizar. Isso é o mais básico de uma inteligência artificial generativa. O ChatGPT funciona assim, só que em outra escala, mas é exatamente assim. Ele vai sempre prever a próxima palavra coerente ali. Primeira dica que eu dou para os professores: conheça o perfil do seu aluno. Primeiro ponto. Ninguém melhor do que vocês sabem se um aluno já escreve de tal forma, de uma forma mais acadêmica, de uma forma mais eloquente, com palavras mais rebuscadas, ou não. Mas tem algumas inteligências artificiais que mudam o estilo da escrita para ficar mais casual. Tem. É difícil de dizer para vocês, é ou não é. A plataforma, ela está com detector de IA disponível, por enquanto, na língua inglesa. Então, trabalhos em português, a nossa detecção de IA ainda não funciona. No inglês, se você fizer o upload de um arquivo de mais de 300 palavras, se não me engano, tem alguns requisitos aqui, depois eu mostro para vocês, se for o caso, e o detector de IA conseguir pegar, porque é necessário um mínimo, um requisito mínimo para ele conseguir avaliar, né, nessa ideia de
qual próxima palavra prevista é coerente na frase, aí sim, no inglês, ele consegue pegar. No português, a minha dica é, se não tem correspondência com nada na nossa base de dados, provavelmente foi gerado por uma IA. Então, índices de similaridade muito altos, que nem aqui, esses 80%. Índices de similaridade muito baixos, que nem esses 11%, os dois casos o professor tem que prestar atenção. O que eu sugiro como professora, aí já saindo um pouquinho da plataforma da Turnitin e falando pessoalmente com vocês. Busquem sempre trazer a necessidade do pensamento crítico do aluno, ou um caráter mais opinativo, no que vocês estão desenvolvendo. Busquem trabalhar a pessoalidade do aluno dentro daquele trabalho. É claro que uma tese de doutorado é completamente impessoal, sabemos disso. Mas dentro da sala de aula, para ficar um pouco menos difícil, promova um pensamento crítico do aluno. E algo que eu até falei no treinamento ontem com outra instituição. Utilizar o ChatGPT ou outra inteligência artificial para fazer o seu trabalho é um sintoma, tá? Não é uma causa base. Então, professores, vocês que estão na sala de aula e conhecem os seus alunos, ou mesmo orientadores que conhecem os seus orientandos e estão percebendo que tem alguma coisa errada, que uma tese, uma dissertação de mestrado foi entregue muito rápido, ou demorou demais e de repente estava tudo pronto, avaliem o que está acontecendo na base do problema. Porque usar a inteligência artificial para escrever alguma coisa é só um sintoma. Ai, aluno de graduação. Ai, crianças. Eu vou entregar vocês aqui. E esqueci de fazer o trabalho. Domingo à noite, o trabalho para segunda-feira vale 5 pontos na prova. Eu corro lá no ChatGPT, ele faz para mim, eu entrego, pronto, acabou. Nem li o que eu fiz, só entreguei. Esqueci, não me organizei, não tive tempo para fazer isso por qualquer outro motivo externo. Então, correr no ChatGPT para ele fazer o trabalho por mim é o meio mais fácil, é o meio mais rápido, é o meio mais viável para mim nesse momento. Mas, professores, fazer isso não é o problema base. Então, busquem entender que usar inteligências artificiais generativas é um sintoma. Com isso, saibam que aqui o software não vai conseguir dizer para vocês 100% que aquilo foi gerado por uma IA, na questão do português. Mas a partir do índice de similaridade, vocês conseguem ter noção se foi ou não feito por uma inteligência artificial generativa. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, o texto em português, que não vai acionar o detector de IA, mas que mostra esse índice de similaridade bem baixo, né, de 11%. Vou mostrar para vocês como que ele se apresenta. Olhem o que está grifado no trabalho. Tem todo um texto aqui e uma citação. Vocês viram que só a citação, né? Bateu aqui com o índice de similaridade. Aqui embaixo, mesma coisa. Mesma coisa. Vocês estão vendo o grifadinho? Eu sei que tá meio clarinho, né? Mas eu acho que dá para ver, ó. Então, vocês estão vendo que do texto em si, não tem nenhuma similaridade. Isso significa que o aluno mandou super bem e conseguiu escrever um texto que não tem correspondência com 1 bilhão de trabalhos de alunos do mundo todo, 90 milhões de páginas da internet e mais milhões de periódicos, jornais, revistas por aí. O aluno conseguiu fazer isso? Dificilmente, tá bom? Dificilmente. Esse texto, ele foi, como está escrito ali em cima, ele foi escrito com o ChatGPT. Então, por mais que não tenha o detector de IA, que aqui em cima ele tá zeradinho, porque tá em português, a gente tá lutando, tá bom? Para trazer o detector de IA pro Brasil o mais rápido possível. Vocês não têm ideia da briga que eu tô arrumando com a Turnitin nos Estados Unidos pra gente ter esse detector de IA disponível no português. Mas, por enquanto, a gente ainda tem novidades para o espanhol. Então, o português vai vir aí logo, logo. Como saber se isso foi escrito por uma inteligência artificial generativa e não pelo aluno? Simplesmente porque não tem
similaridade alguma, nada do que foi feito aqui no texto, somente as citações, somente as referências, no caso, o nome de autor. Então, a gente suspeita, a partir disso, professores, que esse trabalho, ele não foi escrito pelo aluno. Então, esse é um método de vocês conseguirem avaliar a detecção de IA sem o detector de IA, tá bom? É uma forma aí que vocês podem estar utilizando. E é claro, quanto mais vocês conhecerem um aluno, quanto mais trabalhos vocês pedirem, logo, logo vocês ficam familiarizados com a forma que aquele aluno escreve. A gente não deve voltar ao 100% tradicional e achar que só dentro da sala de aula que realmente funciona. É muito importante a gente aprender a usar essas ferramentas a nosso favor. O ChatGPT não é inimigo dos professores. Eu digo isso em quase todos os treinamentos que eu consigo dar. O ChatGPT, ele é uma ferramenta criada, num primeiro intuito, para auxiliar quem está utilizando. Então, eu vou ser muito sincera, tá? Alunos, estou do lado de vocês agora. Professores, eu uso o ChatGPT na criação das minhas aulas. Por quê? Porque às vezes eu não tenho tempo, ou às vezes eu estou com preguiça de reescrever alguma coisa, de criar alguma coisa. Então eu vou lá, coloco um prompt, que é aquela mensagenzinha que você pede, né? Escreva um texto ou crie questões sobre. E aí ele vai e manda aquela bíblia de coisa que a gente às vezes nem consegue ler tudo. Isso tem que ser adaptado para a sua realidade. Aos alunos, não estou incentivando o uso da inteligência artificial, só estou dizendo que a era da educação tradicional está caminhando para um fim, com todas essas revoluções tecnológicas que estão acontecendo. Isso é inevitável, tá? Não é uma opinião minha. Isso é inevitável, a gente está vendo isso acontecer no mundo todo. A revolução tecnológica, pela primeira vez em muito tempo, está revolucionando a sala de aula. Hoje a gente tem falado muito de educação ativa, o aluno no centro do seu processo de ensino-aprendizagem. Eu sou pedagoga, tá bom? Por isso. Então, o aluno no centro do seu processo de ensino-aprendizagem, porque não é um processo de aprendizagem separado do ensino, vocês sabem, é um processo único. E o professor, não como mais palestrante, mas como direcionador, orientador, daquele aluno, daquele processo de ensino-aprendizagem, daquela capacidade crítica sendo criada ali dentro da sala de aula. Então, passando aí esse momento reflexivo, professores, vocês podem identificar a escrita com IA dessa forma. Não bateu, não pegou similaridade, não só tem referência aqui batendo com a nossa vasta base de dados, tem alguma coisa errada, provavelmente, tá bom? Voltando aqui, só para mostrar para vocês, o detector de IA do texto em inglês, tá bom? E já vou aproveitar para mostrar com as flags, que são sinalizadores, né, na tradução livre. Vou aproveitar para mostrar para vocês como que como que funciona. Aqui é o mesmo texto, tá bom? Só que em inglês. Ele não gerou escrita por IA, acho que é pelo tamanho. Eu abro outro depois. É o mesmo texto, só que em inglês, tá bom? Aqui, nós temos muitas informações diferentes daquele outro, né? 41% de similaridade geral, isso já é para gerar um pouquinho de atenção. Nós temos 14 correspondências encontradas na base de dados da Turnitin. Esse 14, nem mencionado, nem citado. O que isso significa? Significa que lá na Universidade da Flórida, em Jacksonville, conteúdo privado porque é trabalho de aluno, tá? Institucional. O que vocês jogam na nossa base de dados, mas não publicam na internet, não fica disponível por questão de segurança e também preceitos éticos com os trabalhos que vocês publicam. A gente não mostra, a Turnitin não mostra para as outras instituições, mas diz de onde veio. Então, se deu 100% aí de similaridade com o trabalho lá da Universidade da Flórida, vocês sabem para quem ligar. Então, aqui está mostrando que a gente tem um trabalho enviado, que foi esse, né, da Universidade da Flórida, só que não tem menção ou citação. Socorro! O que aconteceu aqui? O aluno esqueceu de fazer a citação? Uma possibilidade. O aluno foi escrever o texto corrido. Eu tive uma colega na faculdade que fazia isso. Eu não sei como que ela se organizava.
Mas ela não ia pondo a citação conforme ela ia escrevendo o texto. Ela escrevia o texto inteiro, guardava todas as referências e depois ela colocava. Eu ficava, mas como você sabe que essa informação veio daqui e não de outro texto? Enfim, cada um com os seus métodos. Mas não tem citação aqui. O aluno pode ter esquecido? Pode. Mas isso aconteceu várias vezes. Orelhinha em pé. Temos alguma coisa errada aqui acontecendo. E realmente temos. Eu escrevi esse texto com o ChatGPT. Então, aproveitando aqui, é em inglês, mas é um texto menor do que o detector consegue captar. Então, aqui a escrita por IA está indisponível. Mas, professor, bateu o olho aqui, não tem citação, ou tem, mas são fontes diferentes, porque como vocês viram num outro trabalho, quando tem a frase e o autor, ele grifa tudo, né? Aqui, se a frase é de uma fonte, mas o autor é de outra fonte, aí a gente talvez tenha alguma coisa errada. É sempre importante vocês captarem isso daqui e casarem as informações. Vocês interpretarem dessa forma. Eu sei que parece mais complexo num primeiro momento, mas vocês vão pegando familiaridade com a ferramenta e vai ficando cada vez menos difícil, tá bom? Para fazer essa interpretação. Vocês vão começar a bater o olho e saber se tem uma fonte confiável, se não tem, se tem alguma coisa errada ou não. Aproveitando esse artigo aqui que eu coloquei, vamos para os sinalizadores. Eu não estou, já me defendo, eu não estou ensinando alunos, se vocês disserem que eu estou fazendo isso, eu nego até a morte, por mais que seja gravado, eu nego. Eu não estou ensinando alunos a burlarem o sistema da Turnitin, tá bom? Tem canais no YouTube dedicados a isso, Reels no Instagram dedicados a isso, páginas e páginas do TikTok dedicadas a isso. Eu só vim aqui mostrar que nós temos uma equipe na Turnitin Estados Unidos dedicada a vasculhar as mídias sociais e saber o que está acontecendo e já criar uma ferramenta para resolver isso antes que se torne um problema. O que geralmente acontece? Não sei se vocês sabem, mas a letra Y no alfabeto grego, ela tem exatamente o mesmo desenho da letra U no nosso alfabeto. E a letra O no alfabeto, sei lá, russo, também é igualzinha no nosso alfabeto. E quando a gente encontra e localiza e substitui no trabalho, a gente muda todas essas letrinhas e isso dificulta a leitura da máquina. Isso dificulta a leitura do software. Porque nós sabemos que nós, seres humanos, lemos letras que juntas formam sílabas, que juntas formam palavras, que formam frases e assim sucessivamente. A máquina não. Cada caractere tem um código. Esse código é lido pela máquina e a máquina entende como um caractere e assim vai indo. Quando nós temos um caractere de outro alfabeto, e isso acontece, tá bom? Eu não estou ensinando alunos a fazerem isso. Alunos, vocês já sabem que isso existe. Se não sabem, vão descobrir. Professores, se vocês nunca viram isso, vejam agora, porque pode acontecer. Isso é sinal de uma conduta acadêmica, então, esse aluno, no caso, fui eu mesma que fiz. Se eu entrego um trabalho desse e uma professora avalia esse trabalho, o que geralmente se espera desse professor? 0. Refaça. O que eu vou começar a recomendar para vocês? Sentem e conversem. Por que é que o aluno optou ter todo o trabalho de alterar um texto, sendo que ele só podia ter sentado e escrito? Muitas vezes, o que a gente vê na nossa experiência no dia a dia, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, é falta de confiança e medo de fazer, tá? Então, é muito importante que vocês, professores, entendam que tudo isso daqui, caractere substituído, tentativas de burlar sistema são sintomas, tá? Tem algo errado na base, nós temos que encontrar a base do problema. O professor foi muito rígido no último trabalho, o aluno ficou com medo de fazer de novo. Às vezes isso acontece. Então, professores, vão na base do problema, vão entender o que está acontecendo. Isso daqui é um sintoma, e é um sintoma grave.
tá? Cabe a vocês identificarem o problema e buscarem resolver, tanto institucionalmente quanto pessoalmente ali com o aluno. Uma outra coisa que também acontece, que é chamado de texto oculto. O texto oculto é quando, assim que ele carregar, vamos criar um suspense aqui. Mas é basicamente quando eu coloco um texto no trabalho, seja um parágrafo, 2, e eu pinto ele de tinta branca. Por quê? Eu aumento o número de palavras e busco diminuir o índice de similaridade. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 parágrafos em tinta branca, o professor bate o olho de cara, não vê, mas o software pega. E outra coisa que também acontece, que eu já vi acontecer, e é importante vocês saberem, alguns alunos, por insegurança, por medo ou por qualquer outro motivo, acrescentam entre as palavras, no espaço das palavras, algum caractere diferente, pinta de branco, porque aí a máquina tem dificuldade de ler os caracteres, de ler o espaço, porque o espaço em branco também gera um código, também é um caractere. Então, a máquina não consegue ler 100% e isso reduz o índice de similaridade, tá bom? Como eu falei, isso é um sintoma. Mais uma vez, eu não estou ensinando alunos a fazerem isso, eu estou dizendo que isso existe, tá bom? Essa ferramenta de sinalizadores só existe porque alguém já fez isso antes. Porque um aluno teve essa ideia, ensinou outros e isso virou um problema. Então, nós viemos para resolver um sintoma e trazer para você, professor, a ideia de que tem algo errado, investigue, avalie, tá bom? Até aqui, temos dúvidas. Rai, como que tá o Teve chat? uma dúvida sobre o depósito, né? Então, eu tentei explicar aqui, mas se você quiser só reforçar sobre colocar na base de dados, né, a possibilidade e sobre ter cuidado, né, de colocar um trabalho que ainda não está no final. Uhum. Então, eu acredito que seja um aluno que colocou, Tá. Se ele pode usar o chat GPT para melhorar a escrita, né, e acho que aí é mais uma decisão interna, né, ali do orientador, que pode ajudar ele a fazer o trabalho. Então, por enquanto foi isso. Obrigada, Rai. Aproveitando que eu estava falando das inteligências artificiais, eu já vou responder essa pergunta. Posso usar o chat GPT para melhorar a minha escrita? Sempre conversa com o seu orientador antes disso, com o seu professor antes disso, ou com aquele professor que você tem um pouquinho mais de intimidade, porque às vezes a gente não tem tanta intimidade com o orientador, né? Eu sei, eu já fiz mestrado, sei como é. Então, às vezes, o orientador é mais aquele paizão, mas a gente tem aquele tiozão mais legal, que é o co-orientador, ou é um doutorando que a gente tem mais familiaridade. Sempre conversa. Eu não posso dizer que sim nem que não, porque eu não estou na realidade de vocês, tá bom? Eu posso dizer como eu trabalho com os meus alunos, eu enquanto professora. Eu, enquanto professora, uso não só o chat GPT, nas aulas. Eu não uso só uma opção de inteligência artificial dentro da sala de aula para criação de textos. Eu uso várias. Por quê? Como eu disse, a gente não pode mais ficar lutando contra essa maré. É uma coisa que nós professores, temos que aprender a ensinar a usar corretamente. Mas isso sou eu quem faço, tá bom? Conversa com o seu professor, conversem com seus orientadores ou com professores que vocês se sintam mais confortáveis, porque aí esse ponto é institucional, tá? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. E a outra pergunta sobre o depósito, eu vou aproveitar que a gente está aqui e já vou mostrar para vocês a parte de upload, tá bom? Quando vocês escolhem o arquivo para fazer o upload, não é aqui, é nos ajustes, se não me engano. Também não é aqui. Isso é o administrador quem faz. É bom que eu já vi que não era aqui mesmo. O admin da conta, ele vai escolher se os trabalhos vão ser depositados na base de dados ou se eles só vão ser upados na plataforma. Qual que é a diferença disso?
Por exemplo, esses textos que eu coloquei aqui para demonstração, eles não compõem a base de dados da Turnitin. Por quê? Quando eu fiz o upload desses trabalhos, eu também sou administradora da conta, eu escolhi não fazer o depósito. Isso significa que esses trabalhos não vão entrar na base de dados da Turnitin, servem somente para gerar o relatório de similaridade. E é isso que nós recomendamos a vocês, administradores e professores das contas, que não façam o depósito dos trabalhos, se não for o trabalho final. Por quê? Risco de autoplágio acidental. Se você coloca o trabalho, o TCC do seu aluno de graduação, só que ele ainda não está pronto, e ele gera um índice de similaridade, sem querer você depositou na base de dados, quando você for jogar o trabalho original depois, ele vai dar 100% de similaridade com o mesmo trabalho, porque é o mesmo trabalho. Então, se isso acontecer, entre em contato com o administrador da sua instituição, eles vão entrar em contato com a gente e nós solicitamos a exclusão permanente do trabalho acidentalmente depositado na plataforma. Se vocês realmente querem depositar o trabalho final para constar ali bonitinho e não correr o risco do próximo aluno de graduação, irmão daquele lá que se formou, apresentar o mesmo trabalho, vocês podem fazer isso, tá bom? Com os trabalhos finais, somente com trabalhos finais. É muito importante dizer isso. Quanto às teses de doutorado, que geralmente são publicadas, dissertações de mestrado, geralmente vão para revistas ou congressos, nós recomendamos a instituição não fazer o depósito antes de falar com a revista, tá bom? Por quê? Se a instituição depositar e a revista também depositar, quando a revista for fazer o depósito, vai dar 100% de similaridade, isso pode gerar um problema burocrático, tá bom? Eu acredito que não chega a impedir a publicação, mas gera ali um atraso de algum tempo, que pode ser considerável, considerando um doutorado ou uma dissertação de mestrado. Então, antes de vocês depositarem dissertações e teses, conversem com uma revista, se for para publicação, e avaliem essa possibilidade, tá bom? Da revista talvez publicar primeiro e vocês publicarem depois. É isso. Mostrar para vocês uma última parte, que é o detector de IA. Então, como mostrei para vocês, é o mesmo texto aqui, só mostrando que a escrita por IA em 100%, professores, é assim que vai aparecer para vocês, tá bom? Então, é o relatório de escrita por IA. O que eu posso dizer sobre ele é que nós temos 98% de eficácia no nosso detector de IA. Então, falsos positivos são mais difíceis de acontecer. Aconteciam muito no passado. E é por isso que está demorando para o detector vir para outros idiomas, porque eles já querem solucionar isso antes de lançar numa nova língua. Então, aqui nós temos um texto 100% detectado como IA. Por quê? Porque a máquina compreendeu que a forma da escrita, na previsão da próxima palavra coerente, bateu ali com um formato que somente uma IA poderia fazer, tá bom? Então, o detector também, uma outra vantagem dele, é que ele sempre vai escolher errar para menos. Então, se tem ali um parágrafo, um único parágrafo no texto que foi escrito por uma IA, e ele não tem certeza, ele vai dizer, olha, provavelmente ali a gente tem 40% escrito por IA. Mas como que esse provavelmente vai aparecer? Com um trecho só daquele parágrafo. Então, se ele não tem certeza se foi ou não, ele vai dizer que não, ou ele vai dizer que tem menos do que realmente tem, tá bom? Então, o detector sempre vai buscar errar para baixo, para evitar os falsos positivos, tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês do treinamento de hoje. Como interpretar o relatório de similaridade, alunos, como que o relatório é interpretado pelos professores e também como vocês tendo a liberdade de fazer o upload e ver o relatório de similaridade, como vocês interpretariam. E a ideia também de permitir essa reflexão com os professores, com os próprios alunos. Alunos, tenham clareza de que
os produtos da Turnitin e os professores não vão querer prejudicar vocês. Eu já fui aluna de graduação, eu já fui aluna de ensino médio, já fui aluna de mestrado, e eu sei que às vezes parece que a gente está sendo perseguido, mas não é verdade, tá bom? Eles não, os professores, os orientadores, a Turnitin não tem interesse nenhum em prejudicar vocês. Tudo que está sendo feito aqui é para ajudar vocês a escreverem melhor. Posso usar o ChatGPT para escrever melhor? Não sei, converse, talvez a resposta seja positiva, talvez o seu professor consiga te ajudar de outra forma. E professores, busquem sempre estar se atualizando, tem muita coisa acontecendo, é difícil da gente acompanhar, mas tentem sempre novas ferramentas para ajudar os seus alunos, que numa situação dessa todo mundo ganha, tá bom? Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Saibam que nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. A gravação vai ficar disponível para vocês, professores, alunos na instituição, tá bom? E qualquer coisa que vocês precisarem, só entrar em contato que a gente está aqui. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Biblioteca e Campus São Paulo. Elaine, obrigada por nos disponibilizar esse tempo e estar conosco. Qualquer coisa, estamos à disposição, pessoal. Até mais.